Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Prince Munir, bailarino de danças árabes e dança do ventre, e essa é a análise de carreira artística do meu amigo Richard Thompson. Chegamos no terceiro episódio do projeto ACA, Análise de Carreira Artística. A era que a gente vai conversar um pouco hoje é o Sarau das Artes. Surgido em 2009, o Sarau das Artes tem sido um encontro de guerrilha cultural encabeçado pelo grande produtor teatrólogo Oséias Borba, e ele tem passado por diversos pontos aqui da cidade de Recife, Pernambuco. E como foi que eu conheci o Sarau das Artes? Pegando um gancho do episódio anterior, o segundo episódio do projeto ACA, onde a gente falou da era do Sexta Cultural, eu vi no mural dos informes uma plaquinha informando que existia um evento cultural no bairro do Pina, bairro que eu faço parte, em Brasília Teimosa, né, que pega toda a região. E eu disse, oxe, como é que eu sou da comunidade e nunca tinha ouvido falar nesse projeto? Logo me interessei, entrei em contato com a equipe do Sarau das Artes e pude fazer diversas apresentações que eu já estava rodando no meio da cidade com alguns espetáculos e performances de dança contemporânea. E eu fui muito acolhido no Sarau das Artes nesse primeiro momento. Um momento difícil e cruel que ocorreu nesse período do Sarau das Artes é que, depois de ter sido acolhido, ser apresentado diversos momentos, chegou um evento importante no Sarau das Artes que era vinculado ao Janeiro de Grandes Espetáculos do estado de Pernambuco. E aí eles reformularam as categorias e as performances, e eu fui questionado sobre o meu fazer artístico, que eu não deveria estar levando uma adoração a Deus em espaços como aquele. Na época ficava localizado no bar do Bio, ali no Pina, de esquina com a Teatro Barreto Júnior, e eles me questionaram que não deveria eu estar trazendo uma adoração a Deus num bar. E aí isso me gerou uma grande reflexão. Eu li todo o regulamento e entendi o que eles quiseram falar, que não tinha que ter nenhum teor religioso, que não era o caso, porque meu trabalho ele sempre foi de espiritualidade, de saúde mental, de conscientização e de humanização nas artes, mas eu procurei entender sim o lado deles e refletir que quando a gente é artista, a gente deve ser aceito pelo trabalho que a gente tem e não pelo aquilo que a pessoa quer determinar que a gente faça. Talvez seja por isso que ao longo de todos esses anos eu tenha me mantido como artista independente, porque a partir do momento que você se vincula a algum tipo de órgão, seja numa igreja, seja na política, seja em algum grupo que tem um pensamento diferente do seu, eles determinam e te restringem a fazer coisas que podem te gerar um bloqueio criativo. Então, entendi, acolhi, passado tudo isso, estou aqui mais forte. Passado todo esse momento, depois de alguns anos, eu voltei novamente a compor a grade de artistas do Sarau das Artes. Nessa ocasião, a gente já estava em outro espaço, porque eles migraram para vários lugares, e a minha reestreia no Sarau das Artes foi no Caixa Cultural. Nos Correios Culturais, onde a gente teve uma performance incrível. Ali eu estava voltando com mais força ainda para as artes e eu fui acolhido e recebido com muito carinho por toda a equipe do Sarau. Olá amigos, me chamo Richard Thompson, sou coreógrafo e bailarino contemporâneo, artista do Sarau das Artes. A importância do Sarau das Artes é que ele é um evento que tem se consolidado. Ano que vem, uma década, vai fazer 10 anos, e vários encontros de guerrilhas de apresentações de diversos artistas. E o Sarau é importante porque é um evento da cidade que ele tem dado espaço para nós artistas não morrer com a nossa arte. Infelizmente não temos tanto espaço como esse.
up, saved in my phone. Just follow me, follow me, follow me, follow me home. Wanna take a ride to my California, can't never get too alone. Just follow me, follow me, follow me, follow me home. Let's just feel this feeling. Let's just feel this feeling. Right past the ceiling. Let's just feel this feeling. Let's just feel this moment. We can make it last. Let's just feel this feeling right now, right now. We will not fade it out, 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 out. Not fade it out, 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 out. We will not fade it out, 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 out. Not fade it out, 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 out. Gente, abrindo agora uma caixinha de Pandora, vamos ver primeiras imagens de minhas performances no Sarau das Artes. Confiram!